Nós voltamos com o programa Ação Nacional de hoje. Nosso tema é o cenário político brasileiro e para debater esta crise eu recebo aqui em nossos estúdios o geopolítico e professor de Relações Internacionais, James Honig, e o economista e professor Antônio Carlos Lobão. Bom, eu queria fazer uma pergunta para vocês muito interessante. As investigações da Operação Lava Jato são baseadas em delações premiadas. Vocês concordam com essa ação? Até que ponto elas são confiáveis ou se realmente necessitam? Olha, eu acho a delação premiada um fato novo para a população brasileira. Poucas vezes nós temos escutado esse termo, né? Eu acredito que a justiça precisa sim de evidências construídas, mas as evidências de uma delação só podem ser construídas com materialidade, pelo que eu entendo. Eu delato, o outro delata, todo mundo vai fazendo a sua delação, junta-se os fios e encontra-se então a prova material. O que eu acredito que um depoimento no mundo político hoje tem pouco crédito. Um depoimento dentro de uma sala de um ministério gravado pode ser mal visto e as pessoas podem interpretar de outra forma. Calúnias e difamações, a gente sabe que tem muito nesse país. Sim. E muitas injustiças já aconteceram por causa disso e muitas estão sendo provadas agora por causa disso. Então, eu acredito que a instância da delação premiada ela é muito mal utilizada pelo que nós estamos percebendo. Ela não é construída, ela é colocada. Ela é colocada como uma evidência real. E a gente sabe, Júnior, que muitas vezes numa briga política isso é muito mal utilizado. Sem dúvida. E isso tem gerado até um conflito na questão jurídica do país, né? Pois é. Que a gente tem acompanhado um pouco pelas mídias ultimamente. Eu vejo isso também. Eu concordo com o professor James. Acho que só a delação ela não é o suficiente. Agora, ela é o caminho para você encontrar as provas. E aí sim. Agora, eu queria ressaltar um avanço também que a gente teve, também de novo, a partir de 2013, com a lei anticorrupção. Sim. Né, que foi um avanço muito importante, onde você responsabiliza o dono da empresa pelos atos de corrupção. Porque até então eram funcionários que eram punidos. Os laranjas. Os laranjas. Agora você tem, se alguém da empresa corrompe, a empresa é responsável. Isso foi um grande avanço. Um outro ponto importante são os acordos internacionais que foram assinados também em 2013. Eu acho que 2013 é o ano que não terminou. Exatamente. O Brasil assinou uma série de tratados em 2013 de troca de informações, de sigilo. Contra o crime organizado. Contra o crime organizado. E isto também permitiu com que nós tivéssemos acessos a provas que não tínhamos antes. Então, é um processo civilizatório. Nós estamos avançando muito nesse sentido. Embora a nossa imagem esteja arranhada, como a gente viu, de fato está, mas, por outro lado, é comum você ver em jornais de fora do país elogios às ações anticorrupção que a gente está tendo. Exato. Porque a corrupção não é privilégio do Brasil. A gente está vendo inúmeros governantes sendo também envolvidos em escândalos de corrupção, famílias reais sendo abaladas por escândalos de corrupção. Agora, o que faltava aqui? Faltava a punição. E a gente está vendo isso. Quando a gente pôde imaginar políticos tão importantes presos? Quando a gente podia imaginar nesse país grandes empresários presos? Isso é um avanço. Nós nunca vimos isso. Exato. E nesse sentido, o país avançou a passos largos. Uma mudança séria. Você tem mudança na legislação, você tem um grupo de procuradores e juízes que estão levantando essa bandeira de combate à corrupção e, nesse sentido, o Brasil é muito melhor do que ele era há 5 anos atrás, há 10 anos atrás. Sim. E com repercussões no dia a dia, né? Porque hoje em dia, Lobão, Júnior, a gente não pode mais acreditar que a pequena corrupção do dia a dia pode ser feita, né? O parar em fila dupla é corrupção. A gente tem que começar a pensar dessa forma. O nosso andar na sociedade tem um ingrediente que precisa ser mudado, alterado. E como a maioria da população é extremamente honesta e não faz isso, a gente acaba pegando pelo lado negativo daqueles... Você percebe até que as pessoas cobram mais daquele cara que para na vaga, do isso, idoso, essa mudança que o Lobão falou. Vaga. As pessoas já ficam olhando com repreensão, tipo, peraí, por que você parou aí? Essa mudança que o Lobão citou, exatamente. É uma mudança muito forte, profunda. E que repercute nas redes sociais, Exato. nas câmeras de segurança que estão espalhadas pela cidade, ou seja, hoje você não está mais sozinho. E é profundamente revigorante para nós, Lobão, enquanto professores, que isso está sendo feito pelos nossos alunos, pelos jovens, que são muito mais tolerantes que a nossa geração, muito mais engajados e cobram muito mais posturas individuais coerentes para que o mundo mude, né? Eu acho que isso é muito bom. E quais as expectativas de vocês aí para as eleições de 2018?
O Lobão fala primeiro. Eu acho que o primeiro passo, a gente tem que ter uma reforma política. Né? Porque o problema não são só os políticos, mas são os caminhos pelos quais eles chegam ao poder. Então, nós precisamos de uma reforma política. Exato. Precisamos de campanhas mais baratas. Precisamos de não depender do financiamento privado de empresas. Eu sei que a palavra é velha, mas transparência. Transparência nos processos. Os partidos têm que ser transparentes. Alguns partidos no passado tinham, inclusive, eleições prévias. Isso tudo acabou. Não dá mais para ser assim. Eu tenho que ter novas formas de organizações políticas, como a gente está vendo que estão surgindo, como na Espanha surge o Podemos, né? E outros exemplos que a gente está vendo no mundo todo. No Brasil, a gente já tem também organizações que estão surgindo com essa orientação mais horizontal, né? E você ter campanhas mais locais, mais baratas, tá certo? Que aquele que não tenha dinheiro possa, de fato, concorrer, né? Que não seja uma eleição viciada pelo poder econômico. E aí sim, você pode surgir novas lideranças. Até partidos políticos novos que vêm com uma nova proposta de trabalho. Sim, sim. Eu vejo exatamente isso, uma reformulação na estrutura partidária brasileira. Talvez não para essa próxima eleição, porque nós estamos muito em cima, mas a reconstrução das forças políticas do país vai passar com certeza com o surgimento de novos partidos, porque nós estamos na terra arrasada, né? Sim. Nós estamos no chão. Agora é reconstruir o prédio político do país com essas forças, esses arranjos que nós estávamos falando anteriormente. Talvez um novo pacto, alguma coisa que seja, que dê caráter nacional para as reivindicações da população. Eu penso de forma muito simplista às vezes, Júnior, mas eu acredito que a política tem que satisfazer a maioria de pessoas em determinados pontos. Nós temos pobreza nesse país. Uma das bandeiras seria acabar com a pobreza. Sim, sem dúvida. Seria um problema que resolveria muitos outros problemas. Bom, a gente foi para a rua, tem mais perguntas. Vamos lá. Meu nome é Beatriz e eu gostaria de saber, com os escândalos, como fica o financiamento de campanhas? E aí, professores? Eu acho que esse é o ponto que a gente colocou. Na verdade, a sociedade brasileira viveu uma polarização que eu acredito que seja uma falsa polarização. Se dividiu entre coxinhas e mortadelas, e se xingava no Facebook, e o almoço de família virou um caos, só que uma falsa polarização. O que nós percebemos hoje é que estão todos iguais. Aqueles que nós lutávamos, ou seja, contra um e a favor do outro, hoje está claro que são todos iguais. Que foi uma falsa polarização. O que nós precisamos... E ambos os lados estão desempregados também. Exatamente. E que aquilo que a gente achava o mocinho e o bandido acabaram se confundindo tudo. Que não tem mocinho, não tem bandido. Que tem um processo corrompido aqui. Talvez seja o momento, então, de agora eu olhar para aquele meu amigo, aquele meu parente que eu brigava e falar assim, olha, vamos pôr uma pedra em cima disso. Vamos zerar isso. Porque, de fato, eu estava errado e você também estava errado, porque o seu malvado é tão malvado quanto o meu. E agora é hora de sentarmos e vamos conversar, então, sobre o que nós queremos fazer daqui para frente. Que país nós queremos. Não vou mais brigar com o meu vizinho, com o meu amigo, com o meu parente. Eu tenho que sentar com ele agora e falar assim, olha, erramos. Eu xinguei você, você me xingou, eu achava que esse cara era honesto, você achava esse, agora vimos que não é. Não é. E que o processo todo está errado. Precisamos agora sentar e reconstruir os canais de participação, a política, os laços familiares, os laços de amizade, porque todos dependemos do poder público, dependemos de um projeto de nação, dependemos de organizações políticas sérias, porque é só assim que a gente vai construir o futuro que a gente quer para mim e para o meu parente, para o meu amigo, para todos. Eu acredito que o financiamento das campanhas é um dos grandes segredos da mudança. As forças têm que emergir da população, não daqueles que têm poder econômico. O poder econômico deve participar, sim, das eleições, mas em condições de igualdade com aquele também que não tem as mesmas condições. E se nós fizermos isso, nós estaremos dando um grande passo para que a população seja representada. O que nós assistimos, infelizmente, é uma dissociação entre a representatividade popular e os representantes que lá estão colocados. E isso gera todo esse clima que nós assistimos e que vimos que essa infeliz fase de financiamento de campanhas levou a um monte de falcatruas que realmente são tenebrosas se pensarmos no volume de dinheiro que estava envolvido. Até para a gente encerrar nosso assunto de hoje, gostaria de fazer uma pergunta para vocês aqui. Como fazer uma reforma política com os políticos que temos hoje no poder? Como é que a gente vai lidar com essa situação? Tem que esperar passar a fase? Eu acredito que a reforma política tem que ser feita. Ela é fundamental para a democratização das instâncias de administração e poder nesse país. Com esta classe política que nós temos hoje, e existem pessoas muito boas,
há que se fazer uma depuração democrática, que a população, na hora que vai exercer o seu direito de voto, saiba em quem está votando. Porque se nós chegamos nesse ponto, e mesmo assim não tivermos essa mobilização, realmente acredito que os dias estão muito tenebrosos para nós. Mas eu tenho muita esperança, já que nós vivemos isso 24 horas por dia. Todos os meios de comunicação, as redes sociais escancaram isso. E dessa vez o impacto vai ser muito forte, penso eu. Professor Lobão? Eu concordo plenamente. Eu acho que a questão é todo do financiamento, mas hoje a gente tem um ponto que é fundamental. Existem canais de participação. Se formos deixar, de novo, que aqueles que dominam o jogo político façam as regras, óbvio, eles foram eleitos dessas regras, portanto, eles não querem mudar as regras. O que nós não podemos fazer é ficar de fora do jogo. Exato. Então, o que eu tenho que fazer? De novo, cada um tem que pensar de que forma eu posso contribuir para a reforma política. Eu tenho os e-mails dos deputados, eu tenho meios de comunicação, eu tenho uma série de canais de participação, eu tenho redes sociais, eu tenho meus vizinhos, eu tenho a igreja, eu tenho a comunidade do bairro, eu tenho a escola, eu tenho canais de participação. E o que eu tenho que pensar é isso, de que forma eu posso ser um ator e não um espectador. Eu tenho que participar do jogo. Porque se eu deixar, de novo, na mão dos políticos que se elegeram dessa forma, eles vão querer continuar se elegendo, faz parte da natureza deles. Não vão mudar nada. Agora, o que eu não posso é ficar só como espectador, eu tenho que agir. E tenho que usar todos os meios que estão ao meu alcance para influenciar esse jogo. É isso que cada um deve pensar antes de dormir. Eu acho que é isso mesmo. Professor James, muito obrigado pela sua participação. Eu que agradeço, foi uma alegria estar aqui, principalmente conhecer o professor Lobão, que tivemos alunos em comum, e é uma pessoa muito querida. Interessante. Professor Lobão, obrigado também. Eu também quero agradecer, eu agradeço aqui poder participar aqui junto com o professor James, e queria parabenizar você, a sua equipe e a televisão, porque, como eu disse, a gente tem uma mídia muito pouco democrática, que não permite que essas ideias sejam discutidas. E o que vocês estão fazendo aqui é uma contribuição, sem dúvida, ao esclarecimento da população. Né? É preciso que se ouça, são vozes distintas, para que cada um possa, então, refletir sobre aquilo que é verdade, o que ele acredita e tomar suas decisões. Então, nesse sentido, o papel da televisão e desse programa são importantíssimos para a construção de uma democracia. Nós que agradecemos e eu espero que você que esteve em casa até agora tenha aí esclarecido cada vez mais a sua opinião a respeito desta crise política, esse cenário político do nosso país. A Ação Nacional fica por aqui, volta na semana que vem com mais assunto a ser debatido. Até lá.